Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que, na verdade, não desprezarás os conselhos do Senhor. O desprezo não é atitude de quem é sábio. Assim como também a palavra diz, tanto em relação ao primeiro grande mandamento, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o coração. E para estar com o coração segundo o coração de Deus, é necessário não desprezar aquilo que está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância e a ressurreição do último dia. Assim como todo aquele que coloca outro fundamento seja anátema, porque está desprezando os conselhos do Senhor e ilude-se a si mesmo. Assim como amar de todo o coração, de todo o entendimento. E o entendimento é desviar do mal, e não se consegue desviar do mal com o entendimento por si, de próprios olhos. Somente aqueles que têm um entendimento do alto. A palavra diz que pelo mesmo Espírito a uns é dado palavra de sabedoria e pelo mesmo Espírito palavra de entendimento. Entendimento são aqueles que são ouvintes e praticantes, aqueles que apropriam da chave da sabedoria e não herdam o reino dos céus e ainda busca a impedir aqueles que estavam prestes a entrar. Também não se cumpre o segundo grande mandamento, em amar o próximo como a ti mesmo, porque na verdade está sendo negligente no ensino, e a palavra diz que não sejais mestre entre vós, assim como Jesus nos ensina que ele é o único rabi, e aquele que é instruído pelo seu Espírito não fala por si, mas pelo seu Espírito. Mas aquele que é negligente prestará conta da sua negligência por desencaminhar aos outros, porque aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, assim nos ensina o Senhor. Por isso, o desprezo não é a atitude de quem é sábio, em desprezar os conselhos do Senhor, assim como a palavra diz, não desprezeis nem mesmo os vossos inimigos, porque a palavra final é do Senhor e a ira e a vingança é dele, que é como uma recompensa. Ele é aquele que procede, ele é aquele que sabe o devido fim de cada um quando ele requer, aonde a palavra diz que há um tempo para tudo aquilo que se produziu aqui debaixo do céu, há uma cobrança daquilo que se produziu, aonde na verdade a palavra diz que um pecador, quando não vê logo os seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda as suas muitas iniquidades, assim como tem um tempo e um propósito debaixo do céu até os ímpios para o dia do juízo. E quando o Senhor requer, há uma consequência, como um galardão para aqueles que acumularam as suas muitas iniquidades, é como um castigo, por não terem justamente atentado e desprezaram os conselhos do Senhor e por entendimento de próprios olhos, estão sempre desviando do seu espírito que é reto, estão desviados. A palavra diz: o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. O mesmo povo que chama pelo meu nome, mas na verdade não o conhece, porque nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Assim como a palavra diz que por um tempo ele permitiu a ignorância do povo, mas que então chegaria o tempo do qual nós vivemos, que o Senhor é aquele que cobra, requer
o temor, que é o princípio da sabedoria, e que se edifique nesta sabedoria, e para que se consolide como casa e edifício do Deus Altíssimo, é necessário sempre acatar os seus conselhos, pois é através do discernir entre o bem e o mal, discernir entre os espíritos, assim como uma consciência aguçada, a fim de examinar a si mesmo, a fim de não ser rachado como faltosos, antes como cumpridores, dia após dia, estando na vigilância e na oração, porque aqueles que estão em comunhão com o Senhor, sempre em oração, não permite cair em condenação, aonde sabemos que aquele do qual nem ele mesmo poupou aqueles que antes que a terra era sem forma e vazia, houve uma rebelião no alto e foram lançados por terra, e o Senhor é aquele que os amarrou, lançando para as profundezas. E assim, com aqueles que seguem rebeldes, acabam indo para o mesmo lugar, onde a palavra diz: a segunda morte da alma, o lago de fogo e enxofre, aonde é lançado todos os falsos profetas, o anticristo, os filhos da perdição. Nenhum deles permanece, porque assim como na sua imparcialidade houve um tempo para, a palavra diz que por um tempo até venceriam aqueles que permanecem na perseverança, agradando o Senhor, ao invés de desprezar os seus conselhos, buscar cumpri-los pelo Espírito daquele que cumpriu. Já aqueles que rejeitaram, já não pode os vencer, e se findou o seu tempo, e a porta que ele fechou ninguém há de se abrir. Assim como a porta excelente da graça que ele nos abriu, ninguém há de se fechar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.